Sua destinação para a luz está indelevelmente marcada em sua formação genética. Ele é destinado à luz e ela o atrai inevitavelmente. Por uma fototropia irresistível, a caminhada se efetua e gradualmente vai deixando a penumbra das situações difusas para construir dentro de si mesmo as condições de responsabilidade aos chamados cada vez mais audíveis e emitidos pelo universo que o cerca, apontando-lhe sua condição de filho da luz. E à proporção que seu panorama interior responde mais claramente aos anseios do progresso, mais nítida se torna a sua percepção dos aspectos salutares do determinismo da lei que acionados conscientemente poderão favorecer sua escalada perante a criação. O ser então estará entregue a si mesmo. As forças determinísticas impulsionadoras do universo perderam para ele o aspecto compulsório, pois já se encontra em seu poder a fé conquistada pela experiência de crescimento onde foi amparado amorosamente pela lei. Por reconhecer-lhe o significado, tornou-se servo consciente e sábio da casa paterna. Capítulo 5. A exploração do novo continente, Heine. Pergunta: de que forma interessaria a presente obra, destinada a esclarecer os caminhos que nos conduzem ao eu profundo, o tema que dá título a este capítulo? Ramatiz, em virtude da dificuldade para estabelecer uma linguagem comum sobre temas relacionados às experiências ainda não vividas pela humanidade em geral, lançamos mão do princípio hermético que afirma: assim como é no grande também é no pequeno. Novas dimensões da consciência podem ser entrevistas a nível racional, se estabelecermos analogias entre as experiências profundas da conquista de potencialidades latentes do ser vivente e as árduas experiências desenvolvidas por vós na exploração e domínio do plano físico. Assim, o planeta Terra poderia servir para uma analogia com o vosso ser global ou o vosso mundo ainda não totalmente explorado, onde novos continentes se ofereceriam para a concretização da grande jornada do espírito imortal. E, no paralelismo corpo-espírito, nuances cada vez mais profundas da lei da correspondência sensibilizariam gradualmente a consciência que desperta para novos horizontes ou novos conteúdos descobertos a cada momento do processo de autoconscientização evolutiva. Na realidade, o planeta não se encontra dividido em continentes, ele é um todo, um organismo vivo dentro do universo. Entretanto, as limitações humanas só permitem que seus recursos sejam conhecidos à proporção que a coragem e a ânsia de progresso impulsionem alguns seres a cortarem os liames de suas inibições e avançarem em direção ao que geralmente é visto por seus irmãos como perigoso, temerário e até mesmo fantasioso. Portanto, o planeta não está realmente dividido em conteúdos e continentes, a não ser para efeito de estudo nas disciplinas acadêmicas. O que existe é a vida em uma de suas belíssimas e extraordinárias manifestações de magia branca, a massa sólida da energia universal, onde os corpos viventes de seres fundamentalmente da mesma energia, servem de oportunidade à evolução do espírito imortal, como autênticos escafandros empenhados na exploração do oceano da vida. E, do mesmo modo que há alguns séculos grandes extensões da superfície planetária permaneciam ignoradas, mas não desabitadas ou estéreis, o mundo espiritual de cada ser humano conserva-se pleno de potencialidades ricas de energias vivas, em dimensões ainda desconhecidas. Pergunta: poderíamos compreender que esse desconhecimento seria uma situação prejudicial ou danosa para o espírito? Ramatiz: só existe dano quando, por um processo de espoliação, alguém fica privado de alguma coisa ao que tem direito. Esse não é o caso do espírito em evolução. O seu direito é a vida e essa não lhe é tirada e sim, sempre, renovada a cada reencarnação, exatamente para que aprenda a cumprir por si mesmo a tarefa abençoada de atingir cada vez maiores dimensões de suas expressões dentro do universo. Nesse processo de autoconhecimento, expande-se em suas potencialidades latentes, descobrindo-se a si mesmo e assumindo o comando de recursos adormecidos que esperavam pelo seu desenvolvimento pleno.
Entrar na posse de novas dimensões do próprio ser é conquista gradual do espírito, que permanece em suas mãos sem nada lhe ter sido sonegado. O direito-dever de evoluir encontra-se garantido através de todo o processo de sua evolução. Pergunta: qual a relação entre Rain e o novo continente a que se refere este capítulo? Ramatiz: assim como no passado os descobridores de um novo continente se aventuraram por mares considerados nunca antes navegados, os pesquisadores da moderna parapsicologia empreenderam uma grande aventura no âmbito da ciência contemporânea, ao lançarem as bases de uma nova ciência destinada a desbravar os mecanismos profundos humanos sob as lentes de aumento representadas pelos métodos experimentais, capazes de obter crédito junto à coletividade científica do seu tempo. Rain levantou a bandeira dos exploradores do psiquismo humano e embrenhou-se por florestas e mares desconhecidos da ciência moderna, embora já exaustivamente explorados pelos corajosos pioneiros de outras origens. Pergunta: haveria, portanto, dúvidas sobre o título conferido a Rain, pelo consenso geral, de pai da parapsicologia? Ramatiz: os seres humanos costumam homenagear aqueles que se impõem ao seu respeito pela coragem de embrenhar-se na floresta dos desentendimentos gerados pelas limitações da visão de cada época. Tais acontecimentos encontram-se condicionados pelo alcance da compreensão da massa popular ou das áreas científicas a cada momento do aprendizado coletivo da humanidade encarnada. Certamente que identificamos como um fator benéfico ao progresso geral o desejo de honrar o esforço da inteligência e da coragem de desbravar novas áreas do conhecimento capazes de abrirem caminho seguro por métodos novos, visando reforçar as convicções acerca da grandiosidade dos fenômenos relativos ao universo manifestado e de suas leis grandiosas. O casal Rain dedicou-se a encontrar uma nova linguagem para expressar, de forma convincente, o relato, já anteriormente realizado por correntes espiritualistas de todos os tempos, sobre acontecimentos por eles considerados rotineiros, o funcionamento seguro e preciso de áreas não sensoriais da vida psíquica humana. Pergunta: poderíamos considerar desnecessários os esforços da parapsicologia? Ramatiz: seria o mesmo que perguntarmos se haveria utilidade em pesquisar continuada e sistematicamente todos os outros fenômenos da vida. Pergunta: poderias oferecer-nos maiores esclarecimentos? Ramatiz: para o homem primitivo, cujo pensamento mantinha-se à superfície dos acontecimentos perceptíveis a nível sensorial, os fenômenos da natureza possuíam aspecto antropomórfico. A tempestade, assim como as comoções geológicas, representavam constatações da força negativa dos deuses e assim tornava-se necessário aplacá-la, propiciando a benevolência das divindades tutelares. Os cultos religiosos de todos os tempos expressam o sentimento do temor despertado pela ignorância na qual os seres humanos viviam mergulhados, em relação ao universo criado e suas leis de equilíbrio e harmonia. Incapazes de manipular os aspectos criadores da vida, as coletividades limitavam-se a articular para uso próprio uma interpretação do que viam. De tal situação surgia, como decorrência, todo um conjunto de comportamentos reparadores e defensivos, nem sempre coerentes com a realidade ainda inexplorada. Com o avanço da inteligência, os setores chamados científicos construíram procedimentos racionais, como um mundo novo onde as ocorrências só poderiam ser consideradas reais na medida em que se submetessem com êxito à análise da razão, especialmente, as razões já de conhecimento geral. Criou-se, dessa forma, uma grande resistência a toda forma de conhecimento renovador que não se enquadrasse de imediato às expectativas da chamada racionalidade científica. E o mesmo zelo religioso que havia dificultado o surgimento dos procedimentos científicos, passou a funcionar como precauções científicas, impedindo a investigação livre de fenômenos considerados a priori como pertencentes à área da superstição obscurantista. Nesse contexto,
Os cientistas preferiam negar-se sistematicamente a estudar tais fenômenos, visando preservar sua reputação dos ataques endereçados a temas considerados suspeitos. Lançando mão da analogia antes referida, poderíamos considerar que, da mesma forma pela qual no século dos grandes descobrimentos rumores existiam, considerados fantasiosos, de que grande parte do planeta encontrava-se à espera de ser redescoberto. No século XX, a ciência negava a possibilidade de um universo não sensorial, apesar de todas as evidências de pesquisas do final do século anterior. Foi quando o casal Heine, baseando-se nas propostas de McDougall, embarcou, corajosamente, numa frota de reduzidos recursos com a disposição de abrir novos rumos à investigação dos planos mais sutis da vida humana. Tal como ocorrera com os descobrimentos do século XV, era necessário refazer, para uma época, os caminhos já percorridos anteriormente, mas cuja trilha encontrava-se ameaçada de desaparecimento. Sensíveis a esse fato, que poderia constituir uma grande perda para a humanidade, os novos exploradores do mundo do espírito iniciaram sua árdua missão de criar métodos atualizados e falar sobre coisas milenares. A eles a cultura humana deve um generoso e ardente tributo. Pergunta: de que forma os referidos caminhos haviam sido percorridos anteriormente? Ramatiz: desde que o planeta se povoou, as migrações têm ocorrido incessantemente. A ausência de registros históricos não invalida tal fato e a arqueologia hoje demonstra e procura refazer os rumos de tais civilizações e de suas vicissitudes. E frequentemente é com grata surpresa que os pesquisadores se defrontam com fatos capazes de demonstrarem o avanço inacreditável de tais épocas remotas, em certas áreas do conhecimento. Investigadores modernos quedam-se mudos perante os feitos dos grandes construtores do passado, que escreveram na pedra a mensagem indecifrável de seus poderes sobre a matéria densa, constituída de toneladas de blocos de pedra intransponíveis com os esforços normais dos seres humanos. Por outro lado, trabalhos artesanais da maior delicadeza e complexidade são contemplados ainda hoje com sentimentos de impotência pelos técnicos da era espacial e superdesenvolvida em seus recursos, perante obras de povos desaparecidos que são considerados como tendo vivido em fase artesanal. 8. De forma semelhante, à proporção que os cientistas se despirem de seus preconceitos racionalistas, positivistas e mecanicistas, liberando-se do horror sagrado e quase supersticioso de se envolverem com os problemas da mente humana em suas dimensões mais sutis e poderosas, conseguirão desbravar terrenos que já haviam sido percorridos antes, pelos cientistas do final do século passado que, corajosamente, se embrenharam nas salas de sessões mediúnicas para investigar a realidade de níveis mais avançados de vida, sem o receio de perderem por isso uma reputação que já se encontrava consagrada perante seus contemporâneos. Foi dessa coragem sadia que nasceu a primeira sociedade de pesquisas psíquicas na Inglaterra, constituída por sábios, isto é, homens de ciência com visão suficientemente aberta para interrogarem todos os aspectos da vida. 9. Pergunta: haveria necessidade de estabelecermos diferença entre sábios e cientistas? Ramatiz: ambas as palavras possuem raízes comuns no sentido de saber. Entretanto, operacionalmente poderíamos compreender que o sábio é aquele que interroga a vida utilizando-se de métodos fidedignos e o cientista nem sempre age dessa forma, preferindo frequentemente ater-se aos métodos em detrimento da vida e dessa forma empobrecendo seu campo de investigação. Pergunta: esse fato ainda ocorre hoje ou já podemos contar com maior abertura dos meios científicos como resultado dos avanços da parapsicologia? Ramatiz: tal fato ocorre e ainda por muito tempo surgirá como resultado do cientificismo, isto é, a deturpação do cuidado que se torna necessário para sistematizar a pesquisa da realidade que podeis alcançar, sendo revelada a proporção que o plano superior encontra terreno para semear novas parcelas da verdade,
como resultado do vosso esforço em preparar os caminhos do Senhor. Quando ele vos alertou para o fato de que conheceríeis a verdade e ela vos libertaria, referia-se não só aos avanços espirituais no processo interno de despertamento, como também às decorrências dessa conquista gradual. Quando o ser verticaliza sua postura de cidadão do universo, integra-se daí por diante no rol dos espíritos aptos a afastarem os véus da ilusão provocada pela vida sensorial. Tal ocorrência o habilita a penetrar com maior acuidade o amplo panorama universal que se estende em escalas infinitas, desde as dimensões sensoriais até as mais sutis escalas da vivência do espírito. O equilíbrio interno proporciona a abertura de percepções mais amplas. Toda a insegurança revelada pelo cientificismo decorre do fato de o seu veículo, isto é, o ser humano que se dedica à ciência, levar consigo características capazes de contaminarem, de forma para ele imperceptível, o seu campo de ação. No momento atual, grande parte dos pesquisadores coloca-se em expectativa cautelosa, quando não hostil, perante as novas verdades incômodas reveladas pela tenacidade e coragem de alguns pioneiros que não temeram o desprezo e a marginalização, visando a conquista do espaço fidedigno para as ideias que ampliam os conceitos de vida e de realidade. Pergunta: a que novo continente o presente capítulo se refere? Ramatiza tudo que escapa às explicações racionais que a ciência até hoje tem oferecido para prover a inteligência humana de instrumentos destinados a promover o progresso. Pergunta: poderíamos compreender que o novo continente estaria constituído por uma ciência alternativa? Ramatiz: os aspectos inovadores do espaço a ser pesquisado não deveriam ser encarados como alternativos, pois tal expressão constitui uma afirmação separativista e não integradora. Se os novos rumos da pesquisa visam um universo mais abrangente, como adotar o vício da era racionalista de separar, classificar e dividir? Ao contrário, é da natureza da ciência questionar-se a si mesmo e aceitar todas as suas conquistas como verdades temporárias, tendo em vista que, mais do que ninguém, o verdadeiro cientista conhece as limitações de sua busca em direção a um conhecimento mais realista do universo. A área do novo continente, como dissemos antes, pertence fundamentalmente ao mesmo planeta ou mundo que vinha sendo pesquisado até hoje. Só os oceanos da ignorância do ser humano perante o universo que o cerca podem produzir a ilusão de que o conhecimento deve ser fracionado em áreas científicas e não científicas, isto é, em continentes dignos de crédito porque cientificamente explorados e outros a serem considerados fantasiosos e deturpadores da realidade científica. Pergunta: tal afirmação seria uma proposta de volta à credulidade generalizada? Ramatiz: representa a necessidade de não serem discriminados a priori os continentes ou áreas de investigação simplesmente em função de serem ou não alvo da credibilidade chamada científica, pois cabe à ciência ocupar-se de todas as expressões da realidade, por mais fantasiosas ou inatingíveis que possam parecer inicialmente. Pergunta: poderíeis conceder-nos maiores esclarecimentos? Ramatiz: a ciência não pode constituir-se em uma área estanque da atividade humana. Espírito científico constitui uma atitude que pode ser encontrada nas áreas chamadas científicas ou fora delas. Caracteriza-se pela predisposição a investigar os fatos, sejam de que natureza forem, até as suas últimas consequências. É desse espírito de amor ao saber que fundamentalmente se alimenta o progresso. Foi como consequência de sua existência na alma humana de todos os tempos que se começou a sistematizar medidas capazes de garantirem um rigor maior para a milenar procura de conhecimentos, cujo início teve como resultado descobertas remotas, mas não menos importantes, como a da forma de utilizar o fogo, a roda, e outros princípios fundamentais da atividade dos habitantes do planeta. Os mecanismos racionais geradores dos procedimentos experimentais existem como consequências de fatores profundamente enraizados na alma humana,
tais como a inteligência e a curiosidade por ela gerada, mas fundamentalmente, pelo impulso de crescimento e expansão do espírito encarnado. É a sublime inquietação da alma que intui a necessidade de dar expansão ao crescimento ao qual se encontra destinado e proporciona a paciência e a reverência que conduzem os grandes e verdadeiros cientistas a curvarem-se perante a força criadora do universo, cuja essência e significado último lhes escapa. E através da atitude verdadeiramente científica que grandes homens como Einstein e muitos outros confessam a impotência da racionalidade para abrir os canais da intuição, únicos através dos quais a remota realidade da vida se desvela perante seus olhos habituados ao método e ao controle rigoroso. Ao silenciarem a mente racional veem, com clareza, onde se encontra o caminho antes ignorado pela via intelectual. Insuficiente recurso para as dimensões mais abrangentes da criação. Pode-se concluir, portanto, que uma via direta de comunicação existe entre o ser humano e o real conhecimento do universo criado e que uma atitude realmente científica e, portanto, não preconceituosa, precisa ser introduzida nas descrições da metodologia científica. Partindo do princípio de que só se pode realmente conhecer o que se aprende a respeitar e amar, é da essência do real conhecimento científico a atitude reverente, capaz de conservar aberta a porta da investigação, representada pelo espírito não preconceituoso. Tal postura diante do universo neutralizará a pretensão e a vaidade de tudo conhecer, mesmo e principalmente, quando o conhecimento se mostre mais amplo e avançado. É da natureza dos que pouco sabem assumirem atitude de autossuficiência por ignorarem quanto ainda ignoram. Como todos os bens da vida, o conhecimento científico frequentemente vê-se prejudicado, não por falta de recursos da inteligência ou da tecnologia, mas pela arrogância produzida pela imaturidade dos seres humanos e que faz um meio de progresso ser colocado como um fim em si mesmo. O culto da inteligência gerou uma hipertrofia monstruosa, através da qual justificou-se a necessidade da aridez ou esterilização pretensamente científica na qual a subjetividade humana, com todos os valores positivos provenientes da intuição como bússola da destinação espiritual, herança divina a ser preservada com todo o amor, viu-se destronada e repudiada, numa total inversão de valores. Os deuses e cultos designados como superstições deslocaram-se para as atividades científicas, pois a nível emocional a humanidade hiperintelectualizada continua ainda bem próxima de suas eras primitivas. Estancadas as fontes de reflexão humanas sobre a vida, isto é, rejeitadas como não científicas a filosofia e a religiosidade, perdeu-se o rumo do bem comum e uma fase involutiva assola hoje o panorama da vida humana na Terra, pois a besta das expressões instintivas se impõe, desde as mais rudes expressões da animalidade no convívio social até a mais cruel resolução do cientista empenhado em obter êxitos imediatos a qualquer preço, esmagando a consciência dos valores que deveriam nortear todos os seus passos para que não se perdesse rumo à autodestruição. Ao ignorar a subjetividade, ou seja, ao fazer do cientista um ser superracional com prejuízo de sua autoconsciência ou de sua percepção clara dos valores capazes de enriquecer a vida interior, a sociedade moderna retirou todos os freios necessários a uma elaboração adequada do seu campo emocional e perdeu a dimensão de uma autopercepção e, portanto, de uma autocrítica. E por uma estranha aberração hoje, após milênios de esforços representados por advertências preciosas de sábios, instrutores e missionários de alta hierarquia espiritual, a humanidade encontra-se bestializada, entregue com furor ao processo de autoextermínio por meios cada vez mais sofisticados. Poderíamos chamar este de um procedimento científico, onde a ciência está falhando. Certamente por confundir seu imediatismo com a real necessidade de controles. Por ter confundido a perspectiva mais ampla do bem geral com os objetivos mesquinhos da preponderância sobre o semelhante. Em síntese, por ter perdido a dimensão espiritual de seu ser e do universo. Pergunta:
Perante tais afirmações, uma indagação melancólica estaria pairando em nossa mente. O novo continente, isto é, os conhecimentos que revelam perspectivas renovadoras para a ciência, teriam sido descobertos tarde demais? Ramatiz, perante a perspectiva temporal da espiritualidade, tal interrogação não poderia ser avaliada. Entretanto, ponderando os fatos a partir da ótica dos seres encarnados no planeta, seria possível concluir na pauta da racionalidade, ainda, pela absoluta ausência de significação da expressão tarde demais. Bem sabeis, por vossas experiências na vida material, que aos pais empenhados na tarefa de proporcionar aos filhos elementos de amadurecimento para a vida, nunca se fez excessivamente tarde o despertamento dos seres amados. Da mesma forma, em toda a extensão não só do Evangelho como de todas as Escrituras inspiradas nos ensinamentos dos iluminados, jamais se afirmou que houvesse um tempo limite além do qual os espíritos em evolução se encontrassem diante de portas irremediavelmente fechadas. Pergunta: não existem passagens referentes ao machado que já está cortando a raiz dos males, ao choro e ranger de dentes, assim como aos eventos do Apocalipse e de profecias do próprio Jesus sobre os que não teriam tempo de sair dos campos e chegar às cidades e vice-versa na época dos grandes ajustes de contas? Como compreender essas advertências? Ramatiz: tais proposições referem-se ao fato de que existem etapas a serem cumpridas com relação ao progresso espiritual do planeta. Jesus e todos os profetas conheciam a existência de tais planejamentos siderais e procuraram demonstrar a premência de atender ao chamado da espiritualidade, visando desse modo avivar a memória dos seres encarnados enquanto estavam a caminho, isto é, no estado de vigília, quando o espírito sofre as restrições do equipamento carnal. Porém, jamais tais profecias poderiam ser encaradas como ameaças de uma condenação sem remissão possível, pois a qualquer momento em que o espírito assumir a necessidade de lutar pela sua própria libertação, será auxiliado a encontrar os caminhos da verdadeira vida. Pergunta: compreendemos que essa proposta de oportunidades infindáveis se refere à evolução do espírito que poderá reencarnar neste ou em outros planetas mais ou menos evoluídos. Porém, com referência à evolução do próprio planeta, haverá tempo para que novas posturas dos cientistas renovassem a direção dada até hoje para o conhecimento científico, em benefício da vida planetária. Ramatiz: as grandes comoções geológicas deram origem à vida no planeta. Os técnicos siderais dominam por completo as energias telúricas responsáveis pela vida planetária. Os seres humanos são tolerados em seus desatinos até onde os malefícios de sua insensatez não comprometam de forma irreversível a vida planetária. Dessa forma, o tempo suficiente lhes é proporcionado para aprenderem as lições da vida e da morte e, entre tais extremos, despertarem sua sensibilidade para que o crescimento posterior possa mostrar-se como o fruto de sua sementeira, seja pela alegria da colheita, seja pela dor da perda aparentemente irreparável. Torna-se importante, porém, compreender que o panorama da vida planetária não depende dos cientistas. Esses sim se encontram tolhidos por suas próprias deficiências de visão, como crianças já suficientemente inteligentes para afetarem o equilíbrio próprio e alheio, mas cujos desajustes encontram-se sob o controle de seus educadores, representados pelos mestres, instrutores e engenheiros siderais. Como numa banca examinadora do final de um ciclo de aprendizado, executam avaliação das reações de cada qual aos eventos dolorosos provocados pela usura, imprevidência, hostilidade e cegueira espiritual, sem tentar eximir os responsáveis por tais desajustes das consequências de seus próprios atos. Em síntese, a humanidade hoje vive em escala agigantada a condição apontada pelo mestre Galileu: a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória. E se existe colheita, isso significa a continuidade do aprendizado. Mesmo que ele se desenrole através do panorama calcinado pelo fogo devorador do ódio generalizado, ainda assim,
Na negação plena do amai-vos como eu vos amei, a humanidade estará sendo amoravelmente supervisionada em seus desmandos e loucuras. Entretanto, será necessário recomeçar com pranto e ranger de dentes porque for necessário que o machado viesse cortar toda árvore que não produza bons frutos, o que comprova o desvelo da espiritualidade em corrigir, abrindo novas perspectivas à continuidade da vida planetária. Pergunta: haveria possibilidade de que a descoberta do novo mundo do espírito se transformasse em prejuízo para a humanidade, por ser mal aproveitada? Ramatiz: uma dupla consequência advém de cada descoberta impulsionadora do progresso humano. Se por um lado a humanidade torna-se apta a operacionalizar suas propostas de aprimoramento da vida, na realização de sua parte no contrato tácito de trabalho que a existência na matéria representa, simultaneamente surge o risco do uso deturpado dos bens da vida que passam a estar sob o controle de mentes desavisadas, ignorantes de seus deveres espirituais. Os seres humanos apreendem nos mais insignificantes momentos de sua aprendizagem na matéria o significado do bem e do mal. Sem necessidade de consulta aos compêndios de filosofia profunda, desde quando começa a relacionar-se com a vida, a criança percebe que desajustes e sofrimentos decorrem das disposições chamadas negativas ou predatórias ou, ainda, agressivas. Paralelamente, sente-se recompensada com alegria quando assume disposições fraternas ou amistosas em relação aos que a cercam. De uma tal aprendizagem, registrada a nível profundo, todos os seres humanos dispõem gratuita e repetidamente. Como consequência, podemos compreender que a descoberta do novo mundo ou da dimensão não sensorial da vida poderá alterar para melhor a vida dos seres atentos ao lado positivo e propensos a se fazerem portadores de ouvidos de ouvir e de olhos de ver. Porém, será inócua para os indiferentes, tornando-se ainda danosa ou ameaçadora nas mãos daqueles que se caracterizam pela indiferença aos postulados da vida maior. É da direção que se dá ao saber que se obtém os resultados. Hoje a ciência neutra encontra-se responsável pelo descalabro da autodestruição, pois se tornou frio o mecanismo desencadeante de fatos que só são neutros para quem não lhes sofre as consequências danosas. A neutralidade perante o erro representa conivência com o desacato à lei do amor. Se assim o ser humano age, assim receberá da vida. Frieza e indiferença sobrevirão, sustentadas pelo choque de retorno, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pergunta: o chamado choque de retorno não representaria por sua vez uma expressão fria e indiferente da lei? Ramatiz: tendo em vista que a lei é amor, antes que alguém recebe o choque de retorno de seus atos de desamor, recebe por todas as vias de que a espiritualidade dispõe os esclarecimentos e advertências de que a pedagogia sideral lança a mão para amparar os passos inseguros do espírito em processo de evolução. Os mensageiros da lei do amor suportam por tempo indefinido e suficientemente prolongado as tensões de um desvelo pautado na esperança da retificação dos roteiros de seus pupilos. Só quando esgotarem todos os meios persuasórios e percebem que a experiência dolorosa constitui o único recurso perante a insensibilidade do espírito rebelado, conformam-se em entregá-lo aos resultados danosos de seus procedimentos. Ainda assim permanecem vigilantes à espera do momento em que a luz se fará vitoriosa sobre a treva. Em tal momento usufruem, com o filho pródigo, as bênçãos e alegria do retorno à casa paterna. Guardai bem a necessidade do amor que gera o equilíbrio espiritual e que não pode ser confundido com a indiferença, pois é fruto do respeito à lei do amor que sustenta e promove a evolução do espírito imortal. Foi assim que o Senhor nos exortou: vinde a mim, vós que vos sentis sobrecarregados. Aceitai o meu jugo leve. Em tais palavras podeis sentir a ressonância do amor representado pela lei que corrige, desperta e ampara amoravelmente. Capítulo 6. Sincronicidade é causal? Pergunta:
Como a espiritualidade superior interpreta as teorias criadas pelos seres humanos para explicar fenômenos que escapam ao que a ciência denomina de leis naturais. Ramatiz, a ciência caminha a passos vagarosos, pois pela sua própria natureza deve preservar-se contra o perigo de retirar conclusões apressadas. O verdadeiro cientista reconhece as limitações às quais seu trabalho está submetido e não pretende que a ciência tenha a última palavra sobre todos os fenômenos observados. A ciência, como um instrumento de trabalho, pode ser bem ou mal utilizada. Em última análise, poderíamos comparar o verdadeiro cientista a um sacerdote da verdade que a natureza pode revelar aos seres humanos, permanecendo obscuro para ele todo um amplo campo a ser explorado no futuro, quando novas perspectivas possam ser conquistadas pelo árduo empenho dos pesquisadores da verdade que o universo representa. Logicamente, as chamadas leis naturais englobam tudo que o adiantamento da pesquisa científica vai classificando, analisando passo a passo o solo em que pisa. Entretanto, a vida continua sem perder nada em sua grandiosidade pelo fato de considerarem que as leis desconhecidas pelos cientistas não sejam naturais. A espiritualidade superior não interfere no lento progresso do labor humano, a não ser para estimular seus avanços sem, entretanto, pretender quebrar o ritmo natural indispensável ao amadurecimento coletivo da humanidade. As fórmulas imperfeitas que os seres humanos criam para interpretar a grandiosidade do universo geralmente são produto de intensa dedicação, para abrir uma ligeira brecha de luz nos caminhos a serem trilhados. Frequentemente acarretam, para seus criadores, grandes contratempos, por não poderem acomodar os novos conhecimentos aos padrões anteriores, considerados como os melhores. No grande mosaico do saber acumulado pela ciência, muitas vezes a mudança de uma pequena peça põe em risco todo o jogo montado pela limitada visão humana. Tal acontecimento, ao mesmo tempo que representa um risco para os que se empenharam na construção de uma determinada teoria, dedicando toda uma vida a demonstrar sua respeitabilidade, oferece uma nova luz ao intelecto humano. E, por mais imperfeita ou incompleta que possa ser diante da realidade maior, a espiritualidade se rejubila quando a nova proposta representa uma reorganização do conhecimento, capaz de contribuir para a ampliação das perspectivas humanas no caminho de volta à casa paterna. Pergunta: temos observado que pesquisadores do gabarito de Jung e Heine, apesar de suas grandes contribuições ao conhecimento do psiquismo humano, frequentemente, não são vistos com simpatia nem pelos cientistas nem pelos espiritualistas. A que atribuir essas reações? Ramatiz, ao velho costume de classificar e separar as áreas do conhecimento, criando um fosso de hostilidade e incompreensão entre os seguidores das diferentes formas de investigar a vida. Pergunta: poderíeis fornecer maiores explicações? Ramatiz, no grau evolutivo em que a humanidade de um modo geral permanece, prevalece o apego ou paixão como o maior propulsor do aprendizado. Por mais intelectualizado que possa ser um pesquisador, seja da ciência ou da religiosidade, e através do seu campo astral que grande parte de suas energias circulam ao se empenhar na busca de sua verdade. A própria formação religiosa ou científica favorece o separativismo, pois cada qual se apega ao seu sistema de interpretar o universo e a vida de um modo geral. Como decorrência, na troca de conhecimento prevalece o partidarismo sectário, onde o único sistema digno de crédito é o que foi adotado ou criado pela metodologia ou ângulo de visão particular e exclusivo de cada um. E se com a fidelidade ou persistência através do tempo, após serem amainadas as reações inconscientes de resistência ao que é novo, conseguirão as novas propostas conquistar seu lugar no respeito geral. Pergunta: perante este panorama, qual a participação do plano espiritual? Ramatiz: os espíritos incumbidos de orientar o progresso da humanidade e sua evolução espiritual,
Permanecem como os mestres que conhecem o plano, mas sabem também distinguir o momento oportuno para introduzir acontecimentos geradores de novas condições de vida no planeta. Na amplitude de sua visão conseguem detectar o grau de amadurecimento das coletividades com uma antecedência suficiente para saberem quando fornecer novos dados sem o risco de oferecerem pérolas aos porcos. Aos primeiros sinais de uma nova etapa do crescimento da humanidade, os planejadores siderais já se encontram aptos a proporcionar experiências adequadas ao aprendizado oportuno. Entretanto, para que essa providência seja útil, torna-se necessário esperar a elaboração lenta, mas indispensável, dos conflitos gerados pelo personalismo destruidor. Pergunta: poderíamos então concluir que, se não fosse o campo emocional humano ser exclusivista, a própria ciência seria hoje diferente? Ramatiz: as motivações humanas determinam não só o ritmo como também a direção do conhecimento adquirido. E o projeto representado pelo ser humano integralmente desenvolvido prevê a necessidade de toda a sua energia ser colocada sob o controle de um entendimento amplo de sua natureza e de sua origem divina. Envolto nas irradiações desarmônicas da busca de predomínio sobre o próximo e sobre o meio externo, cai no total vazio a proposta de sua comunicação direta com a vida superior a qual realmente pertence e a qual se encontra incapaz de manter-se, pois a via para essa conexão é interna e, pelo que foi acima explanado, permanecer ignorada por tempo indeterminado. A ciência do bem e do mal, ou seja, da realidade última da vida, ao ser alcançada inverte por completo o panorama do existir. A amplitude da referida percepção alarga de tal forma os horizontes para a evolução do espírito que, se não fosse realizada gradualmente, não haveria como suportar a vertiginosa sensação de aceleração existencial. Daí a necessidade de os mestres siderais oferecerem meios de evolução compatíveis com a capacidade de elaboração dos aprendizes humanos. Pergunta: esta tolerância com as limitações humanas poderia ser compreendida como uma tácita aceitação de nossas tendências passionais? Ramatiz: um conhecimento profundo do processo evolutivo do espírito imortal faz parte do próprio processo ou da dinâmica responsável pelo desabrochar do anjo na intimidade do ser. Aqueles que conhecem por dentro o ritmo, a direção e o significado do ato de ser. Existindo na dimensão da realidade, esta é percebida globalmente em suas diferentes nuances, sem que para isso um esforço extraordinário seja exigido. Com a mesma naturalidade com a qual o pedagogo acompanha o desenrolar do processo de maturação de seu pupilo, os espíritos responsáveis pela evolução da humanidade velam sobre os seres, encarnados ou não, apreciando em cada nova etapa de seu crescimento espiritual a beleza extraordinária das leis que regem a vida. Tal atividade representa para eles uma perene fonte de meditação ativa e aprendizado enriquecedor no conhecimento e no amor. A pequenina semente, mergulhada no seio escuro da terra, elabora o processo passional, de viver e expandir-se com o mesmo ardor da alma humana sufocada pelo peso da matéria que a constrange, intuitivamente conduzida pelo sagrado dom divinatório que sua origem lhe concedeu. O esplendor da vida desencadeia na centelha divina o impulso necessário para o desenvolvimento do processo de sua permanente atividade de volta à origem que a gerou. De nenhuma forma a tal circunstância poderia traduzir-se imediatamente em expressões dos mais elevados níveis do espírito. Porém, a paixão de viver revela o início do processo de autoconhecimento, despertando nos mentores encarregados de velarem sobre seus pupilos a mais acendrada reação de ternura espiritual pela expressão renovadora da obra do Eterno, que em parcelas mínimas lhes está sendo confiada. Reverenciam a centelha divina que habita em cada ser, e esse é o segredo da infinita compaixão e do infinito amor que se renova e multiplica com o passar do tempo, a estender-se pela eternidade. Pergunta: o fato de serem difundidas interpretações insatisfatórias da realidade com base em respeitáveis personalidades do mundo científico não prejudicaria o ritmo do aprendizado humano?
Em outras palavras, as interpretações racionais e intelectuais da ciência materialista não funcionaria como uma anestesia ou um entrave para a busca do real conhecimento. Ramatiz, no momento em que o espírito, por um processo de maturações íntimas, apreende um sentido mais amplo da realidade que o cerca, nenhuma convenção humana conseguirá deter tal processo de expansão consciencial. Antes disso, todo o esplendoroso panorama da magia branca do amor desdobra-se sob seus olhos e atinge seus ouvidos, sem que sua consciência consiga sintonizar-se com o sentido profundo do que vê ou ouve. O exercício intelectual de acompanhar as diferentes interpretações da realidade, segundo as tendências do conhecimento de cada época, na verdade representa o treinamento necessário para que o espírito um dia possa alçar voos maiores. Tal treinamento é análogo ao que se realiza com o futuro piloto que se submete em terra aos exercícios com máquinas de voo simulado. Cansado de movimentar os mecanismos das explicações acadêmicas que não o conduzem além de um círculo muito estreito de considerações sobre o maravilhoso panorama da vida, a certo momento o ser desliga-se dos simples encadeamentos da lógica racional e passa a viver a experiência de ser dentro do universo, em busca do rumo que a intuição pura lhe aponta. Desde então, como se fosse guiado por uma bússola interna, aciona as alavancas de sua autoconfiança e parte para o seu destino glorioso na conquista do equilíbrio sobre as asas do amor e do saber. Se assim não fosse, se a lei do amor não vigorasse mais potente do que tudo, vossas academias conseguiriam estacionar o progresso do espírito em sua busca de imortalidade. Pergunta: em nossa visão parcial da realidade, é exatamente essa impressão que nos assalta ao observar a história da humanidade. Imaginamos quão diferente poderia ser hoje o panorama cultural e moral dos seres humanos na face da Terra. Ramatiz, o real conhecimento ao qual os seres humanos encontram-se destinados não se refere ao universo que os cerca. Se bem observardes, podereis concluir que sob esse aspecto a humanidade avançou de forma irreprimível em direção perigosa através de um conhecimento sem luz e ninguém pode detê-la em sua obsessividade suicida. Nesse particular, nem mesmo a perigosa dominação do obscurantismo cultural e religioso conseguiu sufocar a ânsia de domínio sobre a natureza e o semelhante, que transformou a humanidade na legítima herdeira de Caim. O poder egoísta e fratricida comporta-se de forma voraz e autodestrutiva e a chamada ciência sua mais leal aliada. Portanto, não existem preconceitos que impeçam o desenvolvimento do intelecto humano. Todo o drama da humanidade resume-se em conseguir mudar o rumo autodestrutivo que o intelecto, cego e surdo aos apelos do espírito, imprime à marcha do progresso, hoje transformado num deslocamento irreversível em direção à autodestruição. Pergunta: como encarar essa situação de impasse? Ramatiz, dizem os grandes mestres, o que está em cima é como o que está embaixo ou assim como no grande, também é no pequeno, significando que a mesma lei rege o macro e o microcosmo. Entretanto, os efeitos de tal lei não são idênticos para ambos os planos e o que parece destruição em determinado nível da vida pode representar crescimento em nível superior, dependendo do grau de conscientização obtido pelo espírito em sua batalha de renovação interior. Que fica em vossas mãos após quebrardes a casca de uma noz. O mais excelente, o conteúdo, para cuja preservação a casca havia sido criada. A dura armazenagem de ódio, competição e expoliação do mais fraco representada pela vossa cultura atual pode ser vista como envoltório áspero e, no entanto, mesmo assim útil, capaz de conduzir o espírito humano às vésperas de um doloroso despertar de sua real condição de filho do Eterno. Bastará ter a paciência de esperar que o relógio da eternidade movimente seus ponteiros, os polos negativo e positivo da vida, de forma que soe a hora da redenção após os sofrimentos indispensáveis ao despertamento geral. Então a casca da insensibilidade será quebrada pela dor superlativa, remédio amargo exigido pela incapacidade de reação demonstrada em milênios de exortações em ambos os lados da vida.
Dessa forma, facilmente podeis compreender que, se destruindo a ilusão criada pelo império dos sentidos ou do véu de Maia, com derrocada da força ou da lei do baixo mundo da matéria, surgirá a verdade cristalina de que uma lei de natureza mais sutil sustenta o universo criado. Tal fato funcionará como fenômeno do seu límpido após um grande dilúvio produzido por tempestades através das quais a natureza buscará reequilibrar-se, protegendo-se da cegueira de seus filhos. Estes, porém, não estarão abandonados. Suas tempestades morais e espirituais estarão obedecendo a leis que na matéria ou no reino da ilusão destroem, abrindo, entretanto, os olhos espirituais para o nível do amor, da compaixão e da ternura espiritual pelo semelhante. Pergunta: frequentemente sentimos a cautela dos cientistas como se estivessem entravando o processo de esclarecimento da humanidade, especialmente quando sabemos que os conhecimentos espirituais encontram-se hoje largamente difundidos. Que dizeis? Ramatiz: a ciência representa uma linguagem que obedece a regras diferentes do conhecimento em geral. Quando um pesquisador do gabarito de Jung refere-se a um fenômeno estranho à ciência, embora exista uma vasta literatura a respeito, produzida pelo testemunho de séculos de vivência humana, para que receba a credibilidade de seus pares é necessário escolher a linguagem aceitável para o nível do saber científico. A técnica descritiva dos fenômenos científicos só lhe permitia denominar o conhecimento psíquico inexplicável de fatos que ocorriam simultaneamente sem explicações conhecidas, de sincronicidade causal. Nem por isso tais fatos deixaram de entrar para os anais científicos, embora sob uma classificação de terminologia paradoxal, que por isso mesmo já representava um eloquente testemunho da coragem moral do pesquisador. Pergunta: poderias oferecer maiores esclarecimentos? Ramatiz: as diferentes áreas do conhecimento humano estruturam-se através de avanços e retrocessos sucessivos, decorrentes da complexidade dos novos conhecimentos a serem dominados. Tal como a criança, ao iniciar contato com a realidade que a cerca, o cientista deve caminhar a passos inseguros e mesmo após haver acumulado um acervo razoável de conhecimentos ainda precisa aprender a linguagem desses fatos para conseguir expressá-los. No início tal expressão toma a forma de simples balbúcios e de passos trôpegos, mas o que importa é que não haja recuos significativos. Numa sincronicidade causal testemunhada por um respeitável representante do mundo científico, embora não traduza todo o conteúdo extraordinário da realidade que se encontra por trás de tal expressão, serve para apontar rumos de forma tão evidente que realmente representa um marco de grande importância na estrada que conduz ao encontro com a realidade maior. O mundo das causas e dos efeitos, a racionalidade linear foi colocada em xeque perante um universo novo, que se esboçava como um desafio. Simultaneamente, o grande amor à pesquisa levou o mesmo homem de ciência, que se declarava impotente para traduzir tais fenômenos satisfatoriamente no nível da metodologia científica, a expressar em textos não científicos toda a sua convicção em torno dos fenômenos de uma outra dimensão da vida. Quantas polêmicas sadias surgiram de seus trabalhos e a crônica da época registrou. Ao recomendar cautela aos psicólogos de seu tempo perante as novas conquistas da física e da parapsicologia, Jung registrou seu nome entre os pioneiros de uma nova saga de cientistas, suficientemente cautelosos para não se permitirem mais viver emparedados pelos 5 sentidos da matéria. Pergunta: como poderíamos encarar o papel do cientista perante a realidade espiritual? Ramatiz: em todas as épocas e em todas as culturas houve sempre aqueles que se dedicaram a investigar mais aprofundadamente as origens da vida. Num determinado momento da evolução coletiva dos seres humanos, o intelecto surgiu como ferramenta privilegiada, capaz de oferecer segurança para a investigação dos fenômenos do plano material, ou seja, do chamado reino de Maia, onde tudo permanece sob a ação do véu de Isis,
que oculta o mundo das dimensões não sensoriais. Consequentemente, não existindo a mesma segurança com relação às dimensões inexploradas do universo, tornou-se facilmente consagrada a noção de que nada poderia ser constatado e aceito como realidade fora do mundo sensorial. Dessa forma, os cientistas da era materialista livraram-se da incômoda dúvida sobre a natureza do universo e supunham, logicamente, que pelo avanço científico havia sido assegurada a confiabilidade do conhecimento sobre a realidade que cerca a humanidade. Mais uma vez, pôs-se em funcionamento o mecanismo de um dos princípios fundamentais das leis herméticas responsáveis pelo equilíbrio da vida, a complementação dos opostos. Entregando-se a pesquisas exaustivas sobre a natureza do universo físico, os cientistas esbarraram na realidade subjacente do mundo material e que os conduziu a um processo de absoluta perplexidade, pois as concepções matemáticas do universo desembocavam num panorama absolutamente imprevisível, onde as leis anteriores eram surpreendentemente inoperantes. O universo subatômico escancarou as portas de uma realidade que antes se apresentava não só ignorada como também absurda. Encontra-se a humanidade no momento esplendoroso do despertar para sua condição de realidade mais ampla, num autêntico momento iniciático, já agora tendo por hierofantes os físicos, os matemáticos, os ardorosos taumaturgos da realidade física do universo criado. Um novo espaço de vida havia sido conquistado, já não somente referente à conquista do universo material interplanetário, mas, simultaneamente, um passo irreversível havia sido dado em direção ao existir multidimensional dos seres humanos no universo que os cerca. Ao se aproximar a maioridade espiritual da humanidade terrestre, o grande ritual da iniciação completa teria de ser cumprido. Considerando-se que só a seres adultos se podem entregar os poderes sobre a vida, durante milênios os mestres da sabedoria proporcionaram através de múltiplos enviados o conhecimento da lei que, em síntese, é amor. A condição esotérica do planeta assinala o momento de sua passagem de um nível de revelação para o imediatamente superior. Quebraram-se os selos que mantinham os segredos da vida sob custódia e o poder da vida ou morte a nível planetário encontra-se em vossas deliberações. Pergunta: poderíamos considerar que a humanidade, por seus desvarios, terá o poder de destruir o planeta? Ramatiz: o controle da vida, em última análise, não repousa nas deliberações humanas. Porém, é chegado o momento de assumirdes por completo as consequências de vossas decisões, como decorrência de um longo aprendizado anterior. É da lei que o discípulo responda pelos bens recebidos e acumulados nas extraordinárias oportunidades que a vida lhe ofereceu. É exatamente a conquista de um poder sobre a vida e a segurança do planeta que vos obriga hoje a tomar decisões finais ou a serdes constrangidos a vos submeterdes às graves consequências do mau uso dos bens acumulados. Pergunta: tendo em vista que esse é um processo coletivo, não haveria injustiça em que todos sofressem pelas decisões que se encontram hoje nas mãos de somente alguns com poder decisório sobre todos? Ramatiz: por acaso poderíeis imaginar que os planejamentos siderais, que mantêm a ordem absoluta das paragens mais longínquas do universo, poderiam encontrar-se falhos no que se refere ao destino dos seres humanos? Cada ser humano em si representa uma centelha divina demasiadamente preciosa para ser levada como uma folha ao vento. O Mestre Jesus nos deu um exemplo dessa realidade ao deslocar-se das altas paragens celestiais e conviver com o endurecimento espiritual da humanidade, visando gravar indelevelmente na aura planetária a mensagem do amor e do desvelo, com os quais os seres humanos são conduzidos pela espiritualidade superior aos seus verdadeiros destinos. Gravai bem em vossa memória espiritual suas sábias exortações, vivendo-as minuto a minuto, pois em seu evangelho encontram-se todas as recomendações necessárias para poderdes vivenciar proveitosamente todas as dores e alegrias da presente encarnação. Em especial,
Meditai sobre as palavras de Abraão, solicitando a possibilidade de retornar e avisar seus descendentes sobre as penas reservadas na vida espiritual aos que desrespeitam a lei da vida superior. A sua solicitação foi respondido que já havia profecias e advertências suficientes, capazes de orientarem os que ficaram para trás, no usufruto insensato de bens que lhes deveriam servir para a reconciliação com o Pai. Difundi intensivamente o Evangelho do Senhor e buscai simultaneamente na própria ciência dos